Você já se perguntou o que realmente são os dons espirituais e como eles se manifestam nas nossas vidas? E como saber se o Espírito Santo está agindo nos dias de hoje? Prepare-se para explorar a verdade por trás desses dons, revelando fatos surpreendentes e polêmicos que podem mudar sua perspectiva para sempre. Vamos descobrir como buscar os dons do Espírito Santo, o que a Bíblia fala sobre eles, como identificar os verdadeiros dons e reconhecer os falsos. Imagine estar em uma sala cheia de pessoas que esperam ansiosamente por algo extraordinário. De repente, um som como um vento forte preenche todo o lugar, e línguas de fogo descem do céu, repousando sobre cada pessoa presente. O que está acontecendo? É o cumprimento de uma promessa divina, algo que mudará para sempre a história da humanidade e nos revelará os poderosos dons espirituais que ainda hoje estão entre nós. Era um dia especial, 50 dias após a ressurreição de Jesus, conhecido como Pentecostes. Os discípulos estavam reunidos em um mesmo lugar, seguindo as instruções de Jesus para guardarem a promessa do Pai, a descida do Espírito Santo. No capítulo 2, versículo de 1 a 4 do livro de Atos, lemos: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e, de repente, veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. A chegada do Espírito Santo foi algo extraordinário. Imagine o som de um vento forte preenchendo todo o ambiente, seguido por línguas de fogo que se dividiam e pousavam sobre cada pessoa presente. Este fenômeno sobrenatural marcou o início de uma nova era para a Igreja e revelou o poder dos dons espirituais, como a profecia, o falar em línguas e a cura. Você já se perguntou como seria experimentar algo tão poderoso e transformador? Fique conosco enquanto exploramos o impacto deste evento incrível, não apenas na vida dos primeiros discípulos, mas também no mundo atual. Através deste vídeo, vamos desvendar os mistérios dos dons espirituais e como eles estão se manifestando nos dias de hoje, preparando-nos para os últimos dias. A partir daquele momento, os discípulos, antes medrosos e inseguros, foram transformados em testemunhas ousadas e cheias de poder. No capítulo 2, versículo 14, Pedro, cheio do Espírito Santo, levantou-se e pregou para a multidão que se reunia ao ouvir o barulho. Ele explicou que aquele evento era o cumprimento da profecia de Joel, que dizia: nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Os dons espirituais descritos na Bíblia são diversos e têm diferentes funções para a edificação da Igreja. Em 1 Coríntios, capítulo 12, versículos de 4 a 11, Paulo descreve vários desses dons, incluindo a sabedoria, o conhecimento, a fé, a cura, os milagres, a profecia, o discernimento de espíritos, a variedade de línguas e a interpretação das línguas. O dom de línguas é particularmente polêmico nos dias de hoje. Muitos acreditam que falar em línguas é uma evidência do batismo no Espírito Santo, enquanto outros veem isso como uma prática desnecessária ou até fraudulenta. Paulo nos instrui em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 2: porque o que fala língua desconhecida não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. A interpretação das línguas é igualmente importante. Sem interpretação, o falar em línguas pode parecer confuso ou sem propósito. Paulo enfatiza isso em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 27 e 28 e, se alguém falar língua desconhecida, faça-se isso por 2, ou quando muito 3, e por sua vez, e haja intérprete. Mas, se não houver intérprete, esteja calado na igreja, e fale consigo mesmo, e com Deus. A polêmica em torno do dom de línguas se intensifica quando consideramos os diferentes movimentos religiosos que praticam esse dom de maneiras diversas. Alguns grupos acreditam que todos os crentes devem falar em línguas, enquanto outros veem isso como um dom específico para algumas pessoas.
Esta diversidade de interpretações pode causar confusão e divisão dentro da Igreja. Recentemente, nos Estados Unidos, um movimento de avivamento em Asbury chamou a atenção do mundo. Milhares de pessoas se reuniram em oração, buscando e experimentando a presença do Espírito Santo. Testemunhas relataram milagres, curas e manifestações de profecias, deixando dúvidas se os dons espirituais ainda estão ativos nos dias de hoje. Esses eventos mostraram que o Espírito Santo pode operar poderosamente. No entanto, nem todos os dons espirituais que vemos hoje são genuínos. A Bíblia nos alerta sobre falsos profetas e aqueles que fingem ter dons espirituais para enganar. Em Mateus, capítulo 7, versículos de 21 a 23, Jesus diz: "Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade." Para discernir entre os verdadeiros e os falsos dons espirituais, a Bíblia nos dá diretrizes claras. Em 1 João, capítulo 4, versículo 1, somos instruídos a testar os espíritos amados: "Não creiais a todo o espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo." Os verdadeiros dons espirituais sempre glorificam a Deus e são acompanhados por frutos do Espírito, como amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Para buscar os dons espirituais, a Bíblia nos instrui a desejar ardentemente esses dons e a orar por eles. Em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 1, Paulo nos encoraja a seguir a caridade, e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. A oração, a fé e uma vida dedicada a Deus são essenciais para receber e operar nos dons espirituais. O Pentecostes nos lembra da promessa fiel de Deus e do poder transformador do Espírito Santo. Assim como os primeiros discípulos, somos chamados a viver cheios do Espírito, permitindo que Ele nos guie, nos fortaleça e nos use para espalhar o amor e a verdade de Deus ao mundo. Que este vídeo inspire cada um de nós a buscar mais do Espírito Santo em nossas vidas, a fim de sermos testemunhas ousadas e eficazes do Evangelho. Que possamos viver em plenitude, celebrando o Pentecostes todos os dias em nossos corações, especialmente em tempos de desafios e incertezas, encontrando força e renovação na presença constante do Espírito Santo e operando nos dons espirituais para a edificação da Igreja. E você, já experimentou ou testemunhou algum dom espiritual? Deixe seu comentário e compartilhe sua experiência. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir e compartilhar este vídeo para que mais pessoas possam aprender sobre o poder do Espírito Santo em nossas vidas hoje.